porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Vamos orar de novo. Santo Deus, fala conosco novamente, instrui-nos por meio da Tua Palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu tinha dito, o tema dessa manhã é a igreja da autoajuda. Você, como eu, gosta de livraria, e vai no shopping e vai para a livraria, já deve ter percebido que uma das maiores seções que a gente tem na livraria hoje em dia é a seção de autoajuda. E os livros de autoajuda são encontrados em abundância em qualquer livraria. Nós temos alguns títulos bem interessantes, como por exemplo, A Arte de Viver, ou O Poder do Agora, 10 Leis para Ser Feliz, Seja Líder de Si Mesmo, Você Pode Curar a Sua Vida, O Poder das Afirmações Positivas. Esses são alguns títulos que nós podemos encontrar no meio dessa literatura de autoajuda. E há de fato pessoas que estão literalmente viciadas nesse tipo de literatura, não conseguem viver sem um livrinho de autoajuda. Termina um, já vai lá e compra outro. E o problema é que a moda da autoajuda acabou por invadir a igreja. Muitas igrejas têm incorporado a ideia de autoajuda e o resultado tem sido desastroso. O resultado tem sido, primeiro, um enfraquecimento da piedade. O enfraquecimento da piedade cristã. E o segundo resultado que nós vemos, por causa dessa ideia de autoajuda, é justamente uma frustração muito grande por parte dos crentes. E é isso que eu vou tentar demonstrar nessa manhã, a partir de então. Nós temos que, primeiramente, entender qual que é o problema quando pensamos em autoajuda. Tem uma frase que eu vou citar aqui, que é uma frase de Samuel Smiles, de 1859, num livro chamado Autoajuda, e ele diz: o céu ajuda aqueles que ajudam a si mesmos. Isso de 1859, a data da IPB, não é isso? A mesma quantidade de anos que tem a Igreja Presbiteriana do Brasil, é o primeiro livro que tem sido considerado livro de autoajuda. Agora, vocês já devem ter visto algumas variações cristãs dessa frase aqui. Não? Faça o que... Faça a sua parte, eu te ajudarei. Não é isso? É uma variação cristã disso aqui. Uma variação gospel dessa frase aí da autoajuda. Eu lembro que tinha um bombeiro que sempre trabalhava na nossa casa, fazia alguns concertos, e depois que ele viu o pessoal converter da minha casa, nós não éramos cristãos, um dia ele chegou lá e minhas irmãs sempre evangelizavam, e ele citou essa uma vez, falou assim: não, o que está escrito lá na Bíblia, faça a sua parte, eu te ajudarei. Eu falei: você aonde? E aí ele ficou meio assim, não sabia aonde que estava o negócio, está perdido, acho que até hoje tentando encontrar. Mas essa ideia está bem aí no imaginário do povo. A intenção da literatura de autoajuda é qual? Proporcionar às pessoas domínio sobre o seu corpo, sobre a sua mente, e capacitar as pessoas à autorrealização em todas as esferas da vida. Então é sempre autorrealização, o foco sempre no homem e naquilo que o homem pode fazer. Agora, mesmo autoajuda, o primeiro livro de autoajuda sendo de 1859, parece que a ideia de autoajuda ela é bem mais antiga.
brinco lá na igreja falando que a primeira palestra de autoajuda foi dada por Satanás, lá no Jardim do Éden. E as palestras foram, os temas da palestra foi o seguinte: o segredo da autossuficiência. E a outra palestra foi a capacidade de discernir o bem e o mal por si mesmo. Foi isso que Satanás falou para o homem, para a mulher. Olha, vocês podem ser como Deus. É por isso que Deus não quer que vocês comam do fruto. Vocês podem por si mesmos discernir o bem e o mal. Então, desde o princípio da humanidade, quando os nossos primeiros pais são colocados no Jardim do Éden, em pacto, onde deveriam obedecer a palavra de Deus e depender totalmente de Deus, nós já temos Satanás desvirtuando isso, fazendo com que o homem tente olhar para si mesmo, para que seja o líder da sua própria vida e que seja o próprio Deus da sua vida. O mercado de autoajuda então cresce a despeito de muitas críticas que são feitas a isso. Tem uma crítica ao mercado de autoajuda que é a seguinte: tem um quadrinho que eu gostei que diz o seguinte: o senhor ficou rico escrevendo livros de autoajuda? Pois é, era de autoajuda. Mas alguns livros foram escritos criticando a literatura de autoajuda. Teve um escritor que afirmou que o único jeito de ficar rico com um livro de autoajuda é escrevendo um. E mesmo assim, com essa crítica no meio secular, no próprio meio secular, no próprio meio de pessoas que trabalham com terapia e que dizem que a autoajuda não serve para nada e que a literatura de autoajuda não serve de muita coisa, as igrejas têm importado essa ideia de autoajuda sem atentar para o que está por trás disso. O problema não é em si aquilo que é apresentado, mas aquilo que está por trás de uma concepção de autoajuda. Quais são os pressupostos que estão por trás da ideia de autoajuda? O primeiro deles é aquilo que é chamado de bondade inata do homem. Para se ter autoajuda, tem que se crer que o homem tem condições, de fato, de resolver os seus problemas. Daí vem o apelo de muitos livros sobre conhecer a si mesmo, ou conhecer a criança interior que está dentro de nós, que foi perdida aí em algum momento da nossa vida. Encontrar o seu interior, porque a crença é de que o homem é naturalmente bom, ele nasce bom. Você já viu esse pensamento em algum lugar? Na teologia? Psicologia. Não, dentro da teologia. Pelágio. Pelágio. E depois os desdobramentos disso, né, que nós temos até hoje e vivemos com as consequências disso, que entendem que a queda não afeta o homem dessa forma. O problema é que nós, pelo menos nós reformados, entendemos que a queda faz com que o homem fique totalmente depravado. Ele não tem condições de se redimir, e é justamente por isso que Deus providencia um Redentor. Eu gosto muito de Calvino, quando diz, há muito tempo, uma frase que diz o seguinte: uma vez que os seres humanos têm um amor desordenado e cego por si mesmos, mostram-se dispostos a acreditar que não existe nelas nada que mereça desprezo. Assim, sem necessidade de outro advogado, todos acolhem a vã opinião de que o ser humano é autossuficiente para ter uma vida digna e feliz. Veja bem há quanto tempo que Calvino escreveu isso. O homem acredita ou quer acreditar de fato que ele não precisa de mais nada a não ser daquilo que está nele próprio para ser feliz. Isso afeta todas as áreas. Se a gente pegar a área educacional, nós vamos ver, por exemplo, que tem um bocado disso por trás daquilo que Piaget ensina quando ele lança aí as bases daquilo que acontece em muitas escolas, que é o construtivismo. O que está por trás do construtivismo? Que a criança é capaz, ela precisa, na verdade, não de um professor, mas de um facilitador, porque o potencial está ali. Ela precisa ser despertada para isso. A grosso modo, seria isso. Então, muito do que está por trás de filosofias e de psicologias e de várias coisas da ciência social traz por trás essa ideia aí de bondade inata do homem. Nós sabemos lá em Gênesis que o homem caiu, já falei isso,
E com a desobediência de Adão, todos nós nos tornamos também inimigos de Deus. Passamos então a ser inclinados para aquilo que é mal. Vamos pensar em um texto aqui sobre isso, só um. Romanos 3, de 10 a 18. Romanos 3, de 10 a 18. Eu não vou citar todos os textos que estão aqui, senão a gente vai sair daqui às 4 horas da tarde. E eu já sei que o almoço é daqui a pouco. Romanos 3, de 10 a 18. Paulo vai citar aquilo que o Antigo Testamento já dizia. Como está escrito: não há um justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. A realidade bíblica sobre o homem ela é muito cruel. É que o homem de fato é incapaz de fazer coisas boas e de fato de se ajudar. Mas a ideia de autoajuda está por trás desse primeiro pressuposto, a bondade inata do homem. O segundo pressuposto que nós temos para ter literatura de autoajuda é capacidade de controle. Mais do que ser bom, o homem tem que ter a capacidade de controlar todas as coisas. E esse é um aspecto que está totalmente envolvido. Sendo um homem bom, ele tem a capacidade de mudar vários aspectos da sua vida. E ele consegue fazer isso se ele for bem orientado, dizem esses que gostam de autoajuda. Por isso, eu disse aqui que uma versão cristã da ideia lá do Smiles é o faça a sua parte e eu te ajudarei. Mas o homem está o tempo todo tentando dar uma mãozinha para Deus, para que Deus faça o que tem que fazer por ele. Quando nós falamos de salvação, muitas pessoas vão crer que o homem tem parte integrante aí na salvação e que é o homem que decide, ainda que Deus tenha feito tudo aquilo que era necessário para o homem encontrar paz com o Pai, em última instância é o homem que tem que tomar a sua decisão. Teologia que é tão refutada por nós, não é isso? Mas a ideia está presente aí. Então não é de estranhar várias correntes e campanhas dentro das igrejas que colocam a responsabilidade das coisas nas mãos dos homens. As igrejas vão dizer: olha, vem aqui e fique 7 sextas-feiras fazendo uma campanha e você vai conseguir isso. Ou as igrejas que prometem cura, onde a pessoa vem à frente e o pastor ora, e se a pessoa não foi curada, é por quê? Porque não teve fé. Ela não fez a parte dela, Deus já fez toda a parte dele. Agora nós temos que fazer a nossa parte, porque nós temos capacidade para isso, é o que eles acham. Na igreja que eu me converti, certa vez deram oportunidade para um pastor pregar num culto de domingo à noite. E no final ele chamou o pessoal para orar por cura. E aí foi uma senhora que acho que tinha umas 2 vezes que ela estava vindo na igreja, e ele perguntou o que ela tinha. Eu falei assim: eu tenho dor na coluna. Aí ele fez a oração toda dela lá e falou assim: agora você abaixa aí. Aí ela abaixou lá na frente, com toda dificuldade, falou assim: tá curada? Tá bom? Ela falou: tá doendo. Aí ele orou de novo, segunda vez: tenta aí abaixar de novo. Aí ela abaixou de novo. E aí? Tá doendo. Terceira vez ele orou, falou assim: pode abaixar de novo. Ela já abaixou com medo. Ela falou: ó, tá doendo. Eu falei assim: a senhora não tem fé não. Quem foi pro outro. Ele prometeu uma coisa, mas ela não fez a parte dela. A capacidade está nas mãos dela. Então isso invade de fato as igrejas, e muitos acham que nós temos essa capacidade. Aqui está a ideia também, envolvida também a ideia do pensamento positivo, né? Que simples declarações do que eu posso, eu consigo, eu sou capaz,
Alguns filmes trazem isso, né? A pessoa que acorda de manhã, vai no espelho e diz: você é bom, você é demais, você tem potencial. E aí as pessoas vão e começam a acreditar nessas coisas. Yes, we can. Oi? Yes, we can. Exatamente. O presidente lá gosta, né? Nós podemos mesmo. Agora na igreja nós pensamos texto fora do contexto para ensinar a mesma coisa. Tudo posso naquele que me fortalece. Você é cabeça e não cauda. Não é isso que as pessoas vão, em muitas igrejas, enfatizar? Você pode, você consegue, Deus te fez. E aí as igrejas revestem isso com uma roupagem gospel, e as expressões são: eu profetizo, eu determino, eu recebo, eu não aceito, e por aí vai, porque a ênfase está toda no homem. Então nesse ponto aqui nós percebemos que as falsas promessas de muitas igrejas carismáticas, elas tem por trás esse pensamento positivo aqui também da autoajuda. Se você fizer a sua parte, você vai conseguir. Mas a Bíblia é muito clara ao afirmar que o homem não tem poder de controle. Abre lá em Tiago 4. Tiago 4, versos 13 e 14. Diz assim: atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece um instante, e logo se dissipa. Tiago então já vai lá na raiz do problema e fala assim: não ache que a vida está na mão de vocês. Ontem a gente estava vindo para a igreja e o pastor Paulo estava falando do presidente Lula. Ele tinha visto no jornal: o Lula está com câncer. E o comentário foi: a pessoa programa a vida toda, né? Política pela frente, e não sabe que Deus é que tem a resposta em todas as instâncias. E é justamente isso. O controle não está nas nossas mãos. Eu gosto muito de Jesus quando ele fala sobre a ansiedade ali em Mateus 6, quando ele olha para os discípulos e diz o seguinte: qual de vocês, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Vocês não têm capacidade de controlar isso, de estender a vida de vocês um pouco mais. E a Bíblia é muito clara nisso. O homem não tem poder para se ajudar. O texto que foi lido aqui de Jeremias vai dizer isso: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço. Eu gosto muito de um outro salmo que vai dizer: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós no Senhor dos Exércitos. A confiança não está em pessoas ou nos exércitos, mas no Senhor. Aqueles que absorveram a ideia de autoajuda, as igrejas que absorveram essa ideia de autoajuda, elas vão deixar de lado todos esses textos da Escritura. E qualquer texto que na cabeça deles venha depreciar o homem. Então não vai se falar muito em pecado, não vai se falar em depravação do homem, porque essas ideias todas, elas deixam o homem com a sua autoestima lá embaixo. Jay Adams, que é um autor que eu gosto muito, ele cita um escritor que é entusiasta desse movimento de autoajuda dentro das igrejas. Jay Adams diz que ele publicou um livro e mandou para todos os pastores americanos. E nesse livro ele diz o seguinte: o título do livro era Autoestima, a Nova Reforma. E nesse livro ele afirma o seguinte: afirmo que o suprimento necessário de autoestima é a base de tudo. E depois ele fala: a autoestima é a única e maior necessidade da raça humana nos dias de hoje. E com isso nós temos um problema central envolvido na ideia de autoajuda.
ajuda. Acabei não passando os slides, né? Deixa eu passar aqui. Que é a questão do amor próprio. Amor próprio é a raiz, então, de todo o problema. Tem muita gente que vai lembrar disso agora. Na década de 80, muitas bandas estouraram no Brasil. Não é Brasília. Não era nascido, não. Lá em Brasília, principalmente, o rock desenvolveu muito. E não só em Brasília, em vários outros lugares. Tem uma banda paulista dessa época, chamada Ultraje a Rigor. Todo mundo lembra de Ultraje a Rigor? Mas o Ultraje a Rigor tem uma música que é assim: foi tão difícil para eu me encontrar, é muito fácil um grande amor acabar, mas eu vou lutar por esse amor até o fim, não vou mais deixar eu fugir de mim. Agora eu tenho uma razão para viver, agora eu posso até gostar de você, completamente eu vou poder me entregar, é bem melhor você sabendo se amar. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Você lembra essa música? Essa música tem um quê de engraçado quando você escuta. Não posso mais viver sem mim, eu me amo. Ela tem um quê de engraçado, essa música. Mas se você olhar o que está por trás, principalmente isso que eu grifei aqui, quando ele diz: agora eu tenho uma razão para viver, eu me amo. E agora que eu me amo, eu posso gostar de você. E a ideia de amor próprio, secularmente falando, é justamente essa. Você tem que gostar de você, você não pode se depreciar. E é por isso que as igrejas não vão dizer aos crentes que eles são pecadores, que eles precisam de fato de um redentor, que eles podem viver bem com a sua potencialidade ali. Então, esse dogma da autoajuda é encontrado também nas igrejas. Essa ideia de amor próprio é enfatizada nos nossos dias. Essa foi a revista Veja que falou sobre isso. Eu me amo, o poder da autoestima. E na igreja, muitos vão dizer o seguinte: se alguém não se ama, não pode amar o seu próximo. Mateus 22, 36 a 40. Abre lá para mim, por favor. Mateus 22, 36 a 40, nós temos lá uma pergunta: qual é o grande mandamento? Não é isso? Alguém pode ler o texto? Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro, então a pergunta é: qual é o grande mandamento? Jesus disse: primeiro é amar a Deus. O segundo é semelhante a esse, é amar ao próximo. Depois Jesus disse de forma muito clara: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mas apesar de Jesus ter dito aqui que são dois mandamentos, pastores têm dito de púlpito que você tem que se amar para poder amar o outro. Eles enfiam um terceiro mandamento aí por conta deles, porque Jesus não fez isso. Jesus não me disse que eu tenho que me amar primeiro para amar o outro. Jesus fez o contrário disso. Ele partiu de uma constatação de que eu me amo e fala: do jeito que você já se ama, ame o outro. Na verdade, essa é a ênfase que a Bíblia vai dar se nós olharmos, por exemplo, Efésios 5, 29, quando Paulo ensina lá aos maridos e às esposas como eles devem viver no lar cristão. Em 5:29, Paulo vai falar de forma muito clara: porque ninguém jamais, eu gosto de dar ênfase, odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Paulo não deixa brecha aqui para nada. Ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. O raciocínio dos crentes de muitos crentes, vai contra a revelação da Escritura. Se nós pararmos para pensar no que a Escritura fala sobre amor próprio,
lá em 1 Timóteo 3, 1 e 2, é justamente o contrário. Sabe, porém, isso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Eu botei entre parênteses aqui o que a Almeida Revista e Corrigida traduz, que eu gosto mais, que é amantes de si mesmos. Nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos. Isso é um problema, a Escritura diz, e não a solução. Os tempos vão ser difíceis porque os homens vão gostar muito deles e vão enfatizar muito aquilo que eles precisam. Eu estava aconselhando uma pessoa uma vez, eu citei aqui nesses dias o síndrome do pânico, e falaram que o problema é que ele pensava errado, porque ele pensava errado, se emocionava errado, e porque ele se emocionava errado, ele agia errado. Eu falei, qual foi a proposta para mudar isso? Falaram que eu tenho que me amar mais, falaram que eu não posso fazer nada para o outro que eu venha me prejudicar, me falaram que eu tenho que me considerar muito, que minha autoestima tem que aumentar. Eu falei assim, e o que você acha disso, biblicamente? Eu falei, eu acho que está certo. Aí eu comecei a ler alguns textos bíblicos com ele. Primeiro foi de Salmo 15. A pergunta de Davi é: quem, Senhor, habitará no teu santo monte? E uma das respostas é: o que jura com dano próprio e não se retrata. O que é jurar com dano próprio e não se retratar? É eu negociar o meu carro, estou apertado, assim, ó, 10 mil você leva. Está negociado. Aí aparece o outro e fala assim, pastor, do 20. Eu já jurei aqui, já fechei negócio, com dano próprio. Eu vou levar prejuízo, mas eu vou manter a palavra. É contrário daquilo que ele foi ensinado lá. Ou Paulo dizendo, é melhor sofrer o prejuízo do que ficar levando em mão a litígio. Ou Jesus dizendo, se alguém bater numa face, dá outra. Se alguém roubar a capa, dá a túnica também. Então a ideia bíblica é totalmente oposta a isso que essa pessoa aprendeu. Mas a ênfase dos nossos dias é, você tem que se amar mais. Então se você está vivendo num lar conturbado, você deixa a sua esposa e vai ser feliz, você tem que ser amado. É isso que eles vão ensinar. Só corrigindo aqui, é 2 Timóteo 3, 1, 2. Ah, sim. Rapaz, o pior de tudo é o seguinte, eu dei isso aqui lá na igreja, eu tinha corrigido e eu não sei o que arrumou. É verdade. É 2 Timóteo mesmo. Obrigado. Então, a ideia é justamente essa. Quando nós olhamos para a Escritura, a ideia de amor próprio, ela é uma ideia totalmente equivocada. Mas tem muita publicação cristã, tem muito púlpito nas igrejas cristãs que estão fazendo justamente, ou ensinando justamente aquilo que a Bíblia tanto condena. Se nós queremos honrar a Deus, agindo de forma bíblica, nós precisamos entender que a Escritura de fato ensina sobre o amor. A Escritura fala muito sobre o amor, mas ela fala como é o amor. Pensa que o amor, e a maior demonstração de amor que nós temos, é o Calvário. É Deus fazendo algo em prol do seu inimigo. Deus morre no lugar do seu inimigo. Pega o seu inimigo e o transforma em embaixador. Ele estava pensando esses dias. Pega agora o seu inimigo e coloca ele no lugar e diz, seu embaixador. Meu embaixador. Essa é a maior demonstração de amor que nós temos. Paulo vai falar em Coríntios que o amor é paciente, ele é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses. Se a gente olhar todo o contexto de Coríntios, o que Paulo estava falando aqui nesse texto que a gente usa até para casamento, era uma burdoada nos Coríntios. Porque quando Paulo escreve Coríntios 13, ele está dizendo, sabe o que vocês não fazem? Vocês não amam. Porque se vocês amassem, vocês não iam se conduzir de forma inconveniente. Se vocês amassem, vocês não iam procurar o interesse de vocês. Vocês não iam ter ciúme. Quando alguém tem ciúme, ela está lutando pelo interesse de quem? Dela mesma.
E o foco é todo nela mesma. E Paulo fala assim, amor não é isso. O amor não procura os seus próprios interesses. Lá em Romanos 12:9, o amor é sem hipocrisia. Em Romanos 12:10, o amor é cordial, fraternal, preferindo o próximo em honra. É isso que Paulo vai dizer. Lá em 1 Coríntios 8:1, o amor é edificante, mas é edificação do outro, e não é edificação própria. O amor, lá em 1 João 3:18, é demonstrado de fato e de verdade, não a meio de língua, mas de fato e de verdade, é sempre em relação ao outro. A Bíblia nunca enfatiza o amor tendo como alvo a nós mesmos. O amor é primeiro a Deus e depois ao próximo. Visto então o problema e a raiz do problema, como é que a gente busca a ajuda do alto? Jeremias 17:10 vai dizer: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Falei lá no começo que a ideia de autoajuda, ela acaba por minar a ideia de piedade cristã, porque ela fica comprometida. Por que a piedade cristã fica comprometida? Porque o crente acaba achando que pode caminhar sozinho, sem Deus, e acaba se frustrando com isso. Eu gosto muito de uma palavra de Paulo à igreja de Corinto, quando ele fala: aquele que pensa estar em pé, veja ou cuide que não caia. É a falsa impressão de que eu posso viver a vida cristã pelos meus esforços e pelos meus méritos. Eu posso me ajudar, eu posso fazer alguma coisa, e aí eu não busco nada em Deus. A minha piedade, ela vai ser comprometida, porque ela não vai ser uma piedade focada em Deus e na glória de Deus, mas em cumprir regras para alcançar alguns fins. E isso não é piedade, isso é farisaísmo, simplesmente. O homem não pode caminhar sozinho, ele não tem condições de caminhar sozinho. Lá no texto básico, então, está aí: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Ele faz algumas afirmações, Jeremias, depois disso, que são interessantes. Ele vai dizer: esse homem será como uma árvore que se plantou. Nada. Ele será como uma árvore que foi plantada. A ação ali do homem é passiva. O agente é o próprio Deus, é Deus quem faz. A ideia vai se repetir no Salmo de número 1. Deus é aquele que vai sempre fazer em prol do homem. Então o cristão deve estar consciente que tem que confiar em Deus e estar dependente daquilo que tem em sua mão todas as coisas e no qual tudo subsiste. Dá uma olhada em Colossenses 1:17. É isso que o texto vai dizer. Colossenses 1:17 diz o quê? Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. Em Hebreus 1:3 vai dizer que ele sustenta todas as coisas pela força do seu poder. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, entendendo isso, e o caminho bíblico, nós devemos entender que de Deus depende, primeiro, a salvação. O homem não tem condições de se salvar. O homem caiu em Adão, a humanidade caiu em Adão, e agora, se o próprio Deus não vier em direção a esse homem, não mudar o coração desse homem, não lhe dar uma nova disposição, ele estará perdido. Se o homem pode se salvar, Cristo Jesus morreu à toa. Nós anulamos toda a pregação da cruz. O homem, por ser totalmente depravado, não tem condições de buscar Deus. Nós vimos isso em Romanos, capítulo 3. Não há ninguém que busque a Deus. Não há quem entenda. Todos se extraviaram. Os judeus não estavam entendendo isso de forma correta. Os judeus raciocinavam que, por serem descendentes de Abraão, automaticamente eles estariam salvos, bastando
guardar a lei. É por isso que Paulo vai ser bastante duro ali em Romanos e vai dizer que a lei nunca teve por objetivo salvar ninguém. Pelo contrário, a lei foi dada para que toda boca se cale e todo mundo seja culpado perante Deus. A lei foi dada para que o homem olhe para a lei e veja: eu sou culpado, eu sou condenado. A linguagem que Paulo usa ali é de como se fosse de fato um promotor acusando, e depois que a acusação foi ouvida, não tem nem o que falar mais. É aquilo que as pessoas dizem aí, que contra fatos não há argumento. Não tem como se levantar para uma defesa. A lei nos mostra isso, mas o judeu não estava entendendo isso. E aí olha o que acontece, lá no capítulo 10 de Romanos. Paulo diz assim, verso 1: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, dos judeus, são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo. O que Paulo está argumentando aqui é que olhar para Cristo e ter fé em Cristo, crer em Cristo, põe fim à tentativa de se justificar pela lei. Se eu entendo perfeitamente que Jesus cumpriu por mim a lei, e eu creio nisso, eu não preciso ficar me esforçando para cumprir a lei para ser salvo. Eu não preciso estabelecer justiça própria. Eu preciso cumprir a lei sim para que Deus seja honrado, mas não com o fim de ser salvo, porque isso não está em minhas mãos. Então, é por isso que Paulo pode aqui em Romanos mesmo, no capítulo 9, afirmar categoricamente que a salvação não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. A salvação depende de Deus, não está nas mãos do homem. Segunda coisa, de Deus depende a nossa perseverança. Além de ser incapaz de conseguir se salvar, o homem também é incapaz de se manter nesse estado. Por mais que a gente às vezes pense o contrário. Tinha uma música antiga que as igrejas cantavam, até as igrejas protestantes, que cantava, isso era o Nelson Ned. E o Nelson Ned cantava aquela música que dizia assim: se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Não era assim que ele cantava? Mas a ideia é de que eu persevero porque eu estou segurando a mão de Deus. Eu gosto mais do nosso hino. Lembra do nosso hino, do hinário? Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo, meu Senhor. Senhor, garra aqui. Sozinho não dá. E nós sabemos que é isso. Vai atravessar a mão com um menino aí, pequeno, o que o pai faz? Pega aqui na minha mão. É nada. Garra, e garra até forte às vezes. A gente fica marcado no braço, se o menino for muito atentado. Porque depende do pai segurar o filho mesmo. E nós só perseveramos por causa disso. Quando Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 1:6, sabe lá, ele vai dizer justamente isso. Filipenses 1:6: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E é por ter toda essa convicção que Paulo pode escrever um dos textos mais bonitos que tem em Romanos, no livro de Romanos, que é quando ele diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem poderes, nem altura, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nada. Mas não pode nos separar porque Deus nos sustém e nos faz perseverar. Jesus nos fala de forma muito clara: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente.
O meu Pai me deu as minhas ovelhas, elas estão na minha mão, e da minha mão ninguém pode arrebatar. E nós só vamos perseverar até o fim, porque é Deus quem está nos sustentando, depende dele e não de nós. Porque se dependesse de nós, não tinha ninguém aqui hoje de manhã. Se dependesse do homem de se manter no caminho do Senhor, estaríamos de fato perdidos. Terceira questão: de Deus depende a nossa santificação. Nós sabemos que a santificação é um imperativo para o crente, não é isso? Santificai-vos, lá no Antigo Testamento, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. No Novo Testamento, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. É um imperativo para o crente. Mas nós só podemos buscar isso porque Deus está operando em nós. 1 Tessalonicenses. Eu gosto muito desse texto. 1 Tessalonicenses 4. Diz assim: verso 3: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia como gentios, que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Esse é o texto anterior que fala do imperativo. O texto a que eu me referia antes é o de Filipenses. Filipenses capítulo 2, é o que eu falei que eu gosto muito. A partir do verso 12, Paulo diz àqueles irmãos: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que é desenvolver a salvação? É justamente a santificação. Mas Paulo depois diz o seguinte: porque Deus é quem efetua em vós o querer e o realizar. A ideia aqui é de que eu posso agir porque Deus está agindo em mim. Ele é que me capacita a isso. É por isso que o crente não pode dizer que há provação nenhuma que seja muito grande para ele. Porque Deus é fiel, diz Paulo aos Coríntios, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, junto com a aprovação, vos dará livramento, de sorte que a possais suportar. Então Deus me dá condições de suportar a tentação. Eu posso suportar, mas eu posso porque Deus é que me dá condições disso. Então depende de Deus a nossa santificação. Como depende de Deus toda a piedade cristã. É isso que nós estamos vendo aqui em todos esses dias, quando Deus chama os seus filhos a uma vida de piedade. Mas Deus nunca vai exigir de nós algo que Ele nos capacite. Não tem nos capacitado antes para fazer. Eu acho muito interessante quando a gente estuda no contexto de aliança, no texto lá na criação, quando de 26 a 28 ali de Gênesis 1, começa o texto dizendo: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele vai ter domínio sobre os peixes, sobre as aves e sobre todo animal. Então Deus expressa a sua vontade. Depois o verso 27 vai dizer: e criou Deus o homem à sua imagem, à sua semelhança. E o verso 28 vai dizer: e abençoou Deus e lhes disse: sede fecundos, enchei a terra e dominai. A bênção de Deus consistia ali no quê? Na capacidade para que o homem realizasse tudo aquilo que Deus tinha planejado para ele. Deus falou que o homem faria aquilo e Deus supriu o homem de capacidade para fazer aquilo. Então Deus não pede algo que nós não damos conta de fazer. Por isso que Deus pode exigir de nós uma vida piedosa. E pode dizer que nós devemos buscar santidade de vida.
Nós podemos amar porque Ele nos amou primeiro. É isso que fala João 14, 4:9. 1 João 4:9. Nós podemos ter compaixão porque nós fomos alvo da compaixão. Nós podemos amar o nosso inimigo porque nós éramos inimigos e Ele nos amou primeiro. Então tudo aquilo que Deus manda eu fazer para o próximo, Ele já fez por mim. Eu posso e devo perdoar porque Ele me perdoou. Ele deixa isso muito claro lá na oração do Pai Nosso, lá no finalzinho, quando Ele diz: porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, vocês também vão ser perdoados. Se não perdoarem, vocês também não vão ser perdoados. Ou na parábola lá do credor incompassivo, que foi perdoado da sua dívida grandiosa, mas que não perdoou, e ele foi repreendido. Eu posso fazer porque Deus já fez por mim. E aí 2 Pedro me dá uma notícia muito boa. A gente já leu esse texto aqui nesses dias, eu quero ler de novo. 2ª Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 3 em diante. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então Pedro começa dizendo que Deus nos tem capacitado e nos tem dado tudo aquilo que é necessário para a vida e para a piedade. Ele continua: pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Procurem confirmar a vocação e eleição, porque Deus já nos deu todas as coisas que são suficientes para a vida e para a piedade. E aí lá no verso de número 14 dessa segunda 14 não, desculpa. O verso de número 4 ele deixa muito claro essas coisas que são necessárias à vida e piedade nos foram dadas para que por elas possamos nos tornar co-participantes da natureza divina, nos livrando da corrupção das paixões que há no mundo. A piedade cristã só pode existir porque nós estamos confiados em Deus e não em nós mesmos. Por isso que eu falei lá no começo que a ideia de autoajuda ela acaba por minar a ideia de piedade cristã. Não existe piedade cristã sem estarmos no Senhor. Foi Jesus que disse: sem mim nada podeis fazer. É impossível. De Deus então dependem essas e muito mais coisas. De Deus depende toda a nossa vida. Para concluir aqui, eu só quero relembrar as ideias. Primeiro, autoajuda não condiz com vida cristã. São duas coisas que se chocam. É impossível você pensar em vida cristã de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina e pensar na ideia de autoajuda, onde o homem tem capacidade porque é bom. Elas não combinam, elas não podem estar juntas, elas não podem se mesclar como muitos querem fazer. Tem muitos cultos hoje em dia tentando juntar a escritura com a autoajuda. Sempre que a gente tentar mesclar a escritura com alguma coisa e integrar a escritura com alguma coisa,
vai dar coisa que não presta. Nós não vamos ter nem a palavra de Deus e nem aquilo que secularmente é aceito. Não dá para misturar a palavra de Deus. E não precisamos, porque ela é suficiente. A suficiência do cristão está no seu Senhor. Então eu já coloquei aqui, vai voltar. A suficiência do cristão então está no seu Senhor. É no Salvador que nós temos todas as coisas. A nossa confiança não pode estar na nossa capacidade. Infelizmente, nós muitas vezes confiamos mais na nossa capacidade do que no próprio Deus. Nós confiamos no dinheiro que a gente tem no banco. Nós confiamos no bom plano de saúde. Nós confiamos na nossa capacidade intelectual. E nós esquecemos que essas coisas, de uma hora para outra, o camarada que é rico quebra. De uma hora para outra, alguém que tem uma saúde de ferro cai doente. Essas coisas, elas não podem nos trazer confiança, porque elas são muito frágeis. A confiança está sempre no Senhor. Nós já temos tudo o que é preciso para a nossa vida e para a nossa piedade. E é por isso que a Escritura vai enfatizar tanto a ordenança de nos dedicarmos ao estudo da palavra. Não existe cristianismo sem Bíblia. Nós temos vivido um tempo hoje que as pessoas se declaram cristãs, mas que não creem na Bíblia. Ou pessoas que se declaram cristãs e que começam a olhar para a Bíblia e decidir o que elas querem e o que elas não querem da Bíblia. Eu escrevo um blog junto com o pastor Samuel Vitalino e mais alguns pastores. E o pastor Alfredo escreveu um texto uma vez falando sobre o papel da mulher. E uma pessoa começou a debater com ele e dizia o seguinte: olha, você está falando aí sobre o papel da mulher, mas quem falou isso foi Paulo. Jesus nunca falou isso. Eu prefiro aquilo que Jesus falou do que o que Paulo falou. Ou seja, ela está escolhendo o que ela quer. Aí eu escrevi um texto depois mostrando para ela que na verdade ela não estava escolhendo entre Jesus e Paulo. Ela estava escolhendo entre Mateus, Marcos, Lucas ou João e Paulo. E Jesus mesmo escreveu. Quem escreveu foi Mateus e disse que Jesus falou aquilo. Então eu tenho que confiar que Mateus falou a verdade. Mas se eu confiar que Mateus falou a verdade, Paulo também disse que recebeu o Evangelho do próprio Jesus. Então, isso é uma bobagem. Mas por que as pessoas fazem isso? Porque elas querem a Bíblia de acordo com a sua vontade. O que da Bíblia se encaixa naquilo que eu quero viver, eu pego. O que não, eu não quero saber. Aí eu falo que não está na Bíblia, que não está nos melhores manuscritos, e eu dou a desculpa que eu quiser dar para não me agarrar à Bíblia. Mas o fato é que Deus nos ordena a meditar no livro da lei de dia e de noite. Josué ouviu isso. Essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. Foi isso que Deus falou? Não, isso foi em Deuteronômio. O que Josué ouviu foi que medita no livro da lei de dia e de noite para fazer tudo conforme nele está escrito. E então farás prosperar o seu caminho e serás bem sucedido. O motivo dos fariseus errarem tanto, Jesus dizia: errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Se o Senhor já nos deu aquilo que é suficiente para a vida e piedade, nós devemos então nos agarrar à Escritura, conhecer a Escritura, para que a nossa vida ou nas nossas ações não precisemos nem ficar lembrando o que a Bíblia diz, porque isso vai fazer tão parte do nosso coração que naturalmente nós vamos agir como Deus quer que hajamos. A minha impressão é que tem crente que é parecido com aquele Hong Kong Fu. Todo mundo lembra do Hong Kong Fu? Hong Kong Fu era um desenho animado de um cachorrinho, um cachorro que era zelador, e que ele entrava num gaveteiro e se transformava num lutador de karatê. Era o Hong Kong Fu. E o Hong Kong Fu tinha um livro de manual de Kung Fu. Então toda vez que ele se via no aperto e via alguém atacar ele, ele ia procurar para ver o que o manual de Kung Fu dizia, como que ele ia contra-atacar.
e geralmente ele perdia o manual, caía no chão. Então o manual caía no chão, ele ia atrás, a pessoa atacava, ele passava por cima. Então ele se livrava dos ataques, não porque ele sabia Kung Fu, mas porque ele estava procurando o manual e acabava se livrando sem querer. Tem muito crente que faz da Bíblia isso. Não conhece a Bíblia e vive às vezes atrás querendo, como é que Deus quer que eu ache? Você vê que coisa interessante? Meu professor, reverendo Hermes, dizia o seguinte: quem vive dizendo que quer saber qual é a vontade de Deus, é porque não quer fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus está aqui. Eu achei aqui uma carteira com aí uns 5 mil reais. Está lá na carteira. Aí eu peguei e vi o documento, estava lá, Manuel Canuto. Aí eu vou orar. Aí eu vou orar para saber qual a vontade de Deus. Se é para eu devolver a carteira ou não, tem que orar. Qual será a vontade de Deus para minha vida? Fica com dinheiro de devolver. Eu tenho que fazer essa oração. Ou uma moça que começa a olhar um rapaz não crente, ou vice-versa. Um rapaz que começa a olhar uma moça não crente. Deixa eu orar para ver se é a vontade de Deus de eu namorar com ela. Não é. Está na Bíblia, não é. Só que a gente fica querendo imaginar que Deus talvez tenha uma outra vontade. E eu sei que nos seus propósitos soberanos, Deus muitas vezes usa o nosso pecado para cumprir o seu propósito. Mas o meu pecado deve ser sempre o meu pecado. E eu não posso confiar que se eu fizer uma coisa contrária ao que Deus diz, Deus vai abençoar lá na frente. Quanto a essa questão, por exemplo, de relacionamento, a gente pega... O pessoal gosta de citar muito a Ruth. Dizendo, você está vendo? Ruth está aqui na linhagem porque foi um casamento misto. Só que a história começa contando a história de 2 filhas. Não é isso? Ruth e a outra era Orfa. O que aconteceu com ela, com a Orfa? Depois que o marido morreu? Seus deuses. Mas a gente só quer saber de Ruth. Não deu certo com Ruth, deu certo com Ruth, mas com a Orfa não deu não. A vontade de Deus está aqui. Quer agradar a Deus? Está aqui. Não fica imaginando o que Deus tem na sua vontade secreta, porque aquilo que Ele não revelou não pertence a nós. Ele diz que aquilo que Ele revelou pertence a nós, aos nossos filhos. O que Ele não revelou pertence a Ele. Que a nossa dedicação esteja então em conhecer a palavra, para que Deus seja honrado em nossas ações em todo o tempo, por meio da nossa prática da palavra. A boa notícia é que nós nunca vamos estar sozinhos nisso, porque até nisso é Deus que tem que nos capacitar. Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós te louvamos, agradecemos mais uma vez a palavra do Senhor, o estudo da Escritura. Pedimos a Deus perdão, porque muitas vezes nós temos nos enxergado, Deus, como pessoas capazes por si mesmas, esquecendo que toda a nossa capacidade, toda a nossa vida está nas mãos do Senhor, que opera em nós o querer e o realizar. Por isso, Deus, ao invés de tributar glória e honra ao Teu nome, muitas vezes queremos nós mesmos ser honrados. Tem misericórdia de nós, perdoa o nosso pecado. Nos faz convictos, ó Deus, da nossa dependência do Senhor em todo o tempo. Nós agradecemos porque não tínhamos condições de sermos reconciliados com o Senhor pelos nossos méritos. Mas pelos méritos de Cristo Jesus, o Senhor tornou isso capaz e nos chamou para o reino do Filho do Teu amor. Nós agradecemos porque por nossas forças não temos capacidade de nos manter na Tua presença, mas sabemos que o Senhor nos tem sustentado em todo o tempo. Temos a promessa de que se somos do Senhor, o Senhor completará a obra em nós até o dia final.
Nós agradecemos porque o Senhor nos deu a Tua palavra, suficiente para a nossa vida e para a nossa piedade. E pedimos perdão porque muitas vezes temos deixado de lado a Escritura, não temos nos dedicado, ó Deus, ao estudo da Tua palavra, e por isso temos tomado tantas decisões erradas. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e coloca no nosso coração a disposição de buscá-lo através das páginas da Bíblia Sagrada. E que o nosso sentimento em relação à Bíblia seja o mesmo do salmista: quanto amo a Tua lei, é a minha meditação de dia e de noite. Ajuda-nos, ó Deus, a estar mais perto do Senhor e a honrar o Senhor em todo o tempo, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.